O que fazer quando ele te ignora? Vem cá, conta pra mim. Você fica correndo atrás do seu marido, pedindo por atenção, fica puxando assunto, mas ele não corresponde. Você manda mensagem e ele demora, horrores para te responder, mas quando é os outros ele responde rapidinho. Diz pra mim se isso acontece com você. O que eu vejo diariamente, seja na clínica ou com as participantes do CSC 30, é que geralmente, quando isso acontece, a mulher ela tenta resolver preenchendo todos os espaços, ficando atrás desse homem, cobrando, pedindo. Ela tenta resolver esse gelo buscando. Só que, infelizmente, isso não funciona. Me diz, você está fazendo isso? Funcionou? Não, né? Tudo bem que hoje você vai aprender como agir quando ele está te ignorando. Essa live de hoje ela faz parte do Esquenta do CSC 30, Casal Sem Crise em 30 Dias, que é uma mentoria que eu faço todinha pelo WhatsApp para que seja rápida e prática, para que você em 30 dias mude a realidade no seu casamento. E nós estamos aqui, olha, nos últimos dias para as inscrições dessa turma. Então, fale comigo quanto antes para você não perder essa oportunidade. Porque daqui 30 dias você vai estar com esses problemas aí, olha, muito à frente, de uma maneira muito mais resolvida do que você aí tentou em anos e até agora não conseguiu. Nessa live você vai entender o que é que piora a situação, né, quando ele está te ignorando, e o que é que você tem que fazer. São 5 passos para você virar o jogo e chamar novamente a atenção do seu marido. Vamos dar uma olhada como é que tudo isso funciona? Vamos ver primeiro o que é que piora a situação? Vamos ver se você está fazendo isso em casa, tá? Olha, certa vez eu atendi uma cliente que o marido dela já estava ignorando ela já fazia algum tempo. Ela mandava mensagem logo pela manhã porque ele saía bem cedinho antes dela acordar. Então, ela sempre mandava um bom dia, uma mensagem carinhosa, mas ele demorava horrores para responder. Isso se é que respondia. Ela chamava ele para sair, mas ele estava sempre cansado. Mas quando eram os amigos que chamavam, ele, saía rapidinho. E aí teve um dia que ela mandou um bom dia, como ela sempre fez. E nada, não respondeu. Dali meia hora ela mandou outra mensagem. Ele também não respondeu. Aí ela começou a entrar em desespero. Aí ela mandou outra mensagem perguntando se estava tudo bem, se ela tinha feito algo de errado. E nada. Aí depois ela mandou outra mensagem dizendo que amava ele, que faria qualquer coisa para que eles voltassem a ficar bem novamente. E assim foi indo. Eu sei que ela mandou umas 10, 15 mensagens. E ele foi responder só lá no final do dia com um simples assim, oi, tá tudo bem. Pensa aqui um pouquinho comigo. Qual que é a mensagem que essa mulher passou para ele? Qual é a impressão que você tem quando me ouviu falando que ela mandou 15 mensagens sem ele ter respondido nenhuma? Ela passa a sensação de desespero. E olha só, acontece uma coisa quando você percebe que alguém está desesperado. Você tem vontade de se afastar. É muito fácil de você perceber isso. Olha só. Imagina aquele vendedor que fica atrás de você querendo te empurrar alguma coisa. O que você tem vontade de fazer? Se afastar. Ou lembra então daquele namorado da adolescência que ficava no seu pé mesmo depois de você ter terminado a relação? Você tem vontade do quê? De se afastar. Então todo esse desespero, esse ficar correndo atrás, tentando preencher os espaços, tentando cercar esse marido a qualquer custo, passa para ele a sensação de desespero. E isso vai fazer com que ele queira se afastar ainda mais de você. Então esse é um erro grave, que se você está cometendo ele, pare com isso agora mesmo. Um outro erro que acontece com muita frequência é essa mulher ficar emburrada, carrancuda, cara de brava, sem dizer nada. Ela tá ali esperando que ele adivinhe que ela tá chateada e o que foi que ele fez para ela ficar assim. Isso também não funciona, porque imagina só, quem é que quer ficar do lado de uma pessoa emburrada? Eu não quero, e você? Então, isso também não funciona. Outra coisa que piora demais é você ficar se vitimizando, sabe? Ficar triste, não se arruma mais, às vezes fica até doente, só para que ele perceba o quanto que ele tá te fazendo mal.
Isso não funciona. Essa autopiedade não funciona com o homem. No CSC30 você aprende como o homem funciona e o que fazer para chamar a atenção dele, para fazer com que ele queira a sua companhia e não que ele fique com você porque você está cobrando. Né? Então, no CSC30 nós temos uma estratégia de 30 dias para você resolver desde os pequenos até os grandes problemas do casamento. E sim, 30 dias é suficiente. Por quê? Porque nós realmente temos um plano estratégico. Nós temos o que fazer no início, nós temos várias fases. Uma para trazer segurança emocional para essa relação e fazer com que tanto ele quanto você abaixem a guarda e possam olhar um para o outro com mais companheirismo e com mais empatia. Nós temos também uma parte do programa todinha voltada para cuidar de você, mulher. Porque é muito comum a mulher se anular para viver só o casamento, para viver só a família. E é preciso resgatar isso. Temos lá uma parte do programa todinha para isso também. No CSC30 você aprende a lidar com traição, pornografia, brigas, grosseria, todos esses problemas, né? Rotina, né? Essas rotinas que geralmente... Porque rotina é uma coisa muito boa, mas existe uma rotina onde nós nos acomodamos e paramos de investir no relacionamento. Nós também temos técnicas ali para que você traga algo mais prazeroso para essa rotina e para que vocês possam ter mais cumplicidade, mais intimidade também. Né? E isso que eu vou passar para você aqui hoje faz parte de uma das estratégias do CSC30. Só que lá a gente vê tudo muito mais detalhado, né? Lá você recebe não só aulas te ensinando coisas novas para que você possa resolver os seus problemas, mas você tem também direcionamento, que é o quê? Para cada dia você tem uma atividade, algo que você precisa fazer. Porque para solucionar os problemas, não dá para ficar só aqui no mundo das ideias. Nós temos que colocar elas em prática. Então, para cada dia, você vai ter um conhecimento e vai ter uma atividade. E será uma junção desse conhecimento com essa atividade que vão mudar a realidade do seu casamento. Só que não é só isso, tá? Porque você não vai ficar em casa sozinha assistindo aula. Você também tem um acompanhamento muito próximo. É por isso que eu não fecho grandes turmas, são grupos pequenos, para que eu possa realmente acompanhar todo mundo de perto. Então nós conversamos todos os dias, você me fala o que está acontecendo na sua casa, e eu não só vou te apoiar, como também vou moldar o programa de maneira a realmente atender a sua necessidade. Então lá você tem um acompanhamento completo, né? Mas é claro que aqui eu vou te dar um direcionamento que se você começar a colocar em prática ainda hoje, você já vai chamar a atenção do seu marido e vai virar esse jogo dele estar te ignorando, né? Vamos ver qual que é o primeiro passo? Vamos lá, olha. O primeiro passo, gente, é você parar de ficar atrás do seu marido pedindo por atenção. Ele tá lá, cuidando das coisas dele, fazendo aquilo que ele quer fazer ou que ele precisa. E você vai dar espaço para ele. Então você não vai mais cobrar que ele não está conversando com você. Você não vai reclamar que ele passa mais tempo no celular do que com você. Você não vai dizer nada. Você simplesmente vai dar espaço para ele. Ele não quer falar com você? Tudo bem, deixa ele lá, cuidando da própria vida dele. Por que essa mulher fica tão em cima do homem? Porque ela está esperando que ele a faça feliz. Só que é muito importante você ter consciência de que a sua felicidade é responsabilidade sua e não dele. É claro que no casamento nós nos esforçamos um pelo outro e queremos o bem um do outro. Só que se isso não está acontecendo, a primeira coisa que você vai fazer é parar de mostrar esse desespero. É parar de ficar pedindo por atenção, carinho ou companhia. Deixa ele lá, cuidando da vida dele. E aí nós vamos para o segundo passo, que é o quê? Você ir cuidar da sua vida. Isso mesmo. Nesse tempo que você ficava dedicando a ele, pedindo, implorando ou se aproximando, tentando ocupar esse espaço ao redor dele para chamar a atenção, você vai usar esse tempo para cuidar da sua vida. Vá cuidar da sua saúde, vá cuidar da sua aparência, dos seus projetos, do seu trabalho. Vá ter um hobby, procure coisas que você gosta de fazer. Ocupe o seu tempo com a sua felicidade e com o seu bem-estar. Eu não estou falando aqui de que você precisa ser egoísta para ter a atenção do seu marido. Não é isso.
No casamento, sim, nós abrimos mão de muitas coisas em prol da felicidade do outro. Só que é muito importante você manter a sua individualidade. E é muito comum a mulher se anular por completo para viver o casamento, para viver a família, a casa. E esse é um dos grandes motivos que faz ele parar de ter admiração por você. Porque você para de ser você mesma. Então, aquele tempo que você estava ocupando para ficar lá atrás do seu marido, você vai usar para ficar atrás das coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. E só de você fazer essas duas coisas, né? O número 1 e o passo número 2, isso já vai ter uma quebra de padrão que já vai chamar a atenção do seu marido. Primeiro porque ele já estava acostumado a você ficar ali, rodeando ele, pedindo a atenção dele. E quando você não fizer mais isso, ele vai falar, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Essa mulher não mandou nenhuma mensagem para mim hoje? Ela não veio aqui reclamar que eu não falei com ela? Isso já vai ter uma quebra de padrão. Isso já vai fazer com que ele note que tem alguma coisa diferente acontecendo. Quando você usar esse tempo para cuidar de si mesma, há uma nova quebra de padrão, que também vai chamar a atenção dele. E aqui, eu vejo diariamente no meu trabalho, que alguns homens, não todos, mas alguns reclamam nessa hora. Fazem algum comentário depreciativo de tipo, nossa, mas tá indo pra academia agora? O que você tá querendo cuidando do seu corpo dessa maneira? Sabe, são alguns comentários que alfinetam e que muitas vezes desestimulam essa mulher. Não caia nessa armadilha. Continue fazendo aquilo que é bom pra você. Você não vai ter uma vida de solteira. Você vai ter uma vida de uma mulher casada que está cuidando muito bem de si mesma. Então, você vai ter um comportamento totalmente coerente com uma mulher casada, mas vai sim fazer exercícios físicos, se encontrar com suas amigas, vai buscar alguma coisa que você gosta de fazer, talvez ler um livro, andar de bicicleta, entrar numa aula de dança, eu não sei, mas procure coisas que deixem a sua vida mais feliz. E isso também vai chamar a atenção dele. Que ele vai falar assim, nossa, ela está mais interessante, ela está mais leve, porque ao você fazer isso, sua vida naturalmente ela vai se tornar mais interessante. Você vai estar mais leve, vai estar mais bem-humorada. E aí nós vamos para o passo número 3, que é o quê? Você vai dividir com ele essa felicidade. Porque sim, você não vai estar mais correndo atrás do seu marido, mas vocês moram debaixo do mesmo teto, vocês vão se encontrar. E todas as vezes que vocês se encontrarem, você não vai estar lá de cara fechada, você não vai estar lá indo atrás dele perguntando, cobrando por que ele não falou com você. Você vai estar bem-humorada, você vai dividir com ele as coisas que você está vivendo, vai conversar com ele de maneira tranquila, mostrando para ele a sua felicidade. E isso é muito contagiante, é muito gostoso estar do lado de alguém que está feliz, de alguém que está fazendo coisas interessantes. Então você vai compartilhar com ele o seu melhor lado, a sua melhor versão. Isso não é fingimento, você literalmente vai estar melhor, então compartilhe isso com ele. Isso vai fazer com que ele tenha mais desejo de estar com você, que ele queira mais da sua companhia. Sem cobranças, de maneira natural, né? E funciona. Cuide de você, tá? E aí a gente vai pro quarto passo, gente. Que aqui é algo onde a mulher, ela peca demais. Você precisa saber se comunicar de maneira eficiente. Tudo isso você aprende no CSC 30, tá? Inclusive, você tem até roteiro sobre como ter esse tipo de conversa. Porque você tá lá cuidando da sua vida, dividindo sua felicidade com ele, deu espaço para esse homem. Só que se mesmo assim, ele não tá fazendo a parte dele na relação, mesmo assim ele te deixa muito tempo sozinha, você tá insatisfeita. Você tem que saber como comunicar isso para ele sem brigas, sem reclamação, e sem despejar nele algo que seja negativo. Você tem que ser clara nos seus pedidos. Você tem que saber pedir de uma maneira que seja feminina, doce, mais firme nos seus propósitos. Então é muito importante você aprender a se comunicar de uma maneira mais eficiente. E nessa conversa, você vai dizer para ele do que você precisa para estar feliz nessa relação, de que você não está disposta a manter o relacionamento como ele está.
E aí vocês vão fechar acordos. Porque nessa conversa, quem participa do CSC 30 sabe que esse é um ponto muito importante dessas conversas difíceis. Que é o quê? Você não vai ficar rodeando no passado, dizendo, você não me deu atenção, eu fiquei sozinha um tempão, você não fala comigo. Isso é ficar com o foco no passado. Essas conversas, elas têm que ter foco no futuro. Do que é que vocês vão fazer diferente daqui em diante para que os dois estejam mais satisfeitos, né? Então você aprende a se comunicar para dizer dos seus desejos, para dizer aquilo que você precisa e vocês fecham acordos de, olha, o que a gente pode fazer diferente daqui para frente? Será que a gente não pode ter um dia da semana para o casal? Essa é uma sugestão, uma coisa interessante que vocês podem fazer. Ou combinarem de ter uma atividade juntos. Talvez praticar algum esporte, ou não sei o que vocês gostam de fazer, mas procurar algo que vocês façam juntos. E para isso vocês fecham acordos práticos. Porque não adianta você chegar para o homem e dizer assim, eu quero que você me faça feliz, eu quero que você mostre que você me ama. Você entende que isso é tão genérico, tão amplo, que ele não consegue entender o que é que ele tem que fazer para você se sentir feliz e amada? Então, o homem é mais prático. E você também precisa ser prática nos seus pedidos. De maneira prática, o que é que ele tem que fazer para você se sentir amada e mais feliz? Vamos sair uma vez por semana, vamos ter uma atividade juntos, vamos ir para a cama e não ligar a TV e pegar o celular para que a gente possa conversar todo dia um pouquinho. De maneira prática, você vai dizer para ele o que é que você precisa para se sentir bem nesse relacionamento. Fez sentido para você tudo isso? Se sim, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E me diz também se você já fez alguma dessas coisas e qual foi o resultado, né? Porque eu converso com muitas mulheres e elas me dizem assim, nossa, Kelly, eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo, nada funciona, né? E eu acredito, essa mulher, ela realmente se empenha. Porque a mulher, ela luta pelo casamento. Só que muitas vezes, essa mulher, ela tenta, se esforça, mas ela tenta sempre do mesmo jeito. Se esforça demais, sempre da mesma maneira, de um jeito que até hoje não resolveu. Por isso que é tão importante você estar aberta a aprender um jeito novo, né? Aprender como conversar de um jeito diferente do que você já tentou até hoje. Como se aproximar desse homem de um jeito diferente do que você tentou até hoje. Porque se tudo que você tentou ainda não funcionou, não adianta você fazer mais do mesmo. E é por isso que eu reforço o meu convite para que você faça parte dessa turma do CSC 30. Porque ali sim você vai ter conhecimento, aliado com direcionamento e acompanhamento diário, tá? São 30 dias onde você vai sim receber aulas sobre como se comunicar, sobre como lidar com as diferentes situações que aparecem no casamento. E você também vai ter atividades para você saber exatamente o que você tem que fazer. Qual que é a atividade do primeiro dia? Porque muitas vezes nós pegamos muito conhecimento, mas a gente não sabe o que fazer na prática. O que eu faço hoje? Como é que eu falo com ele? Que dia que eu tenho uma conversa difícil? Que dia que eu chamo ele para fazer algo bacana? E se eu for chamar ele para fazer algo bacana, o que é que eu vou chamar? O que é que eu vou fazer? Então lá você tem direcionamento para cada dia uma atividade. E você fala comigo todos os dias. Né? Você não fica sozinha assistindo aulas. Nós vamos realmente conversar diariamente para poder adaptar todo esse conteúdo à sua realidade. Para que você realmente consiga colocar isso em prática. Porque só assim você vai conseguir ver diferença no seu casamento. E eu falo que vale muito a pena, né? Algumas pessoas hoje, essa semana, me procuraram dizendo, eu já estou quase desistindo, estou pensando na separação. Só que separar também dá trabalho, gente. Requer muito esforço, né? Quando a gente fala de separação, a gente está falando de mudar toda a sua vida. Onde você mora, sua situação financeira, seu trabalho, seus amigos, sua rotina, tudo muda. Então, para você restaurar um casamento, também tem trabalho, também tem esforço. Não adianta você querer deixar as coisas como estão e empurrando, esperando que as coisas se resolvam sozinhas.
Nenhum problema, infelizmente, se resolve sozinho. Na verdade, deixar as coisas paradas como estão, a tendência é elas piorarem com o tempo. Por isso que é muito importante que você entre em ação, mas não adianta agir de qualquer jeito. Você tem que lutar sim, mas tem que lutar com as armas certas, né? E no CSC30 você tem acesso a essas armas, a essas ferramentas, que são o quê? Conhecimento, atitude, ação, saber como agir, saber o que fazer em cada um desses dias, saber como agir em cada uma das situações, né? E apoio, porque mudar é difícil, né? Mudar requer esforço. É por isso que muitas pessoas começam e param na metade do caminho. E como nós temos ali um acompanhamento diário, dificilmente uma participante chega no último dia falando que não fez o que tinha que fazer. Porque eu tô no pé ali todo dia. Porque quando ela tem uma dificuldade, ela fala comigo. E a gente se junta. E nessa união a gente tem mais força. A gente consegue ir muito mais longe. Então, se você tem interesse em mudar o seu casamento, em ter acesso a todas essas ferramentas que eu estou te dizendo, fala comigo quanto antes, porque nós vamos começar agora no início do mês, né? Então são as últimas vagas. E aí eu te passo todas as informações. Beleza? Tô vendo aqui a Marta, a Ediane, muito legal. O Diego tá por aqui também, Ana. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Vocês podem falar comigo não só aqui nos comentários, mas também lá no privado. E geralmente é assim que acontece, né? As pessoas não gostam de expor muito o que está acontecendo no casamento para outras pessoas verem. Eu concordo com você. Vamos deixar só entre nós. Fala comigo lá no direct ou manda uma mensagem no meu WhatsApp para que eu possa entender o que está acontecendo aí com você e aí te indicar o melhor caminho para que você possa solucionar isso aí de uma vez. Porque casamento é para ser feliz, casamento é para ser leve, casamento é para ser uma parceria para a vida, né? Você pode isso e você merece. Beleza, gente? Fez sentido tudo isso para você? Enquanto o programa não começa, a gente continua aqui nesse esquenta, né? Com lives 3 vezes por semana. Hoje foi a primeira dessa semana, mas essa semana tem mais, tá? Então fica ligadinho por aqui e eu te vejo na próxima. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.